Fala, builders! Beleza? Hoje eu vou mostrar aqui para vocês como é que vocês podem conectar o WhatsApp nos seus workflows aí no N2N. Porém, eu vou mostrar isso de uma maneira bem diferente. Eu criei um agente que vai nos informar informações nutricionais, né, barra calóricas, de um alimento, baseado ou num texto que eu pedi para ele, né, ou numa imagem que eu enviar, tá? E aí ele vai interpretar isso e nos falar as calorias e prós e contras daquele alimento, beleza? Mas, como sempre, antes, não esqueça de deixar seu like aqui no canal e se inscrever se você gostar do conteúdo, beleza? Então, bora comigo. Bom, tô aqui no meu N2N, eu criei esse workflow aqui, como eu falei para vocês. Basicamente, o que ele vai fazer aqui, eu vou rodar para vocês verem uma demonstração, depois eu vou explicar o que cada um dos blocos aqui fazem, beleza? Mas basicamente eu vou mandar uma mensagem por WhatsApp, ele vai interpretar se essa mensagem é uma mensagem de texto ou de imagem, certo? Se for de texto, ele vai mandar essa informação direto para o nosso agente ele vai interpretar isso e mandar uma resposta de volta para o número que enviou a mensagem, tá? E se for uma mensagem de imagem, do tipo imagem, eu vou fazer o download dessa imagem do WhatsApp, né? E mandar interpretar o que tem naquela imagem, né? Quais são as características daquela imagem, e com essas características, né, eu vou mandar de novo para o nosso agente interpretar as informações e mandar uma resposta de volta, tá? No caso aqui, esse agente ele vai interpretar informações de alimentos, então ele vai nos falar quais são as informações calóricas daquele alimento que eu vou pedir para ele, e também ele vai nos mostrar os prós e contras daquele alimento, tá bom? Beleza? Então eu vou rodar aqui para vocês verem uma demonstração. Então aqui agora eu tenho aqui o meu WhatsApp aqui, certo? É um WhatsApp Business aqui. Esse número aqui é o número da meta. Então eu vou mandar para ele primeiro aqui uma informação de imagem. Então eu vou pegar uma imagem aqui que eu já tenho no computador que eu baixei de um hambúrguer. Beleza? Tá vendo a imagem do hambúrguer aqui? Eu vou mandar para ele. E aí, uma vez que eu mandei para ele, ele vai começar a rodar aqui, interpretar a imagem aqui, usando a OpenAI, e depois ele vai passar essa informação para o nosso agente e vai nos responder com as informações daquele alimento. Ele respondeu aqui. Então, se você for bem aqui, ele respondeu: vou analisar o seu hambúrguer gourmet com pão de gergelim, carne bovina, 2 fatias de bacon, queijo cheddar, tomate, alface e maionese. Então, que ele pegou todas as informações que tem aqui. Aí, as calorias médias estimadas, né? 720 a 850 calorias. E aqui ele nos mostrou os prós e contras, né? Prós, excelente fonte de proteínas, completo carne bovina, queijo e para construção muscular, rico, né? Rico em ferro e alta absorção, fornece vitamina B12, queijo cheddar, oferece cálcio e fósforo, tomate fresco, enfim, ele colocou aqui todos os prós de cada alimento que está no hambúrguer. E os contras é extremamente alto em calorias, né? Podendo exceder 40% da necessidade diária, risco de gorduras saturadas, como bacon, duplo queijo, elevando colesterol LDL, alto teor de sódio, maionese adiciona gorduras trans, baixíssimo teor de fibras, enfim, ele trouxe aqui todos os prós e contras desse nosso hambúrguer, e aqui uma sugestão, considere remover uma fatia de bacon para reduzir de 100 a 150 gramas de calorias, né? Foi até engraçadinho aqui, beleza? Então ele analisou baseado na imagem. Agora eu vou pedir baseado num texto aqui, então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer, quais são as calorias de, vamos ver aqui, uma lasanha, por exemplo. Então aqui, opa, só que falta eu rodar, né? Se não rodar aqui, como ele está inativo, se não rodar ele não pega a informação. Então vou mandar de novo aqui. Quais são as calorias de uma lasanha? Tá vendo que ele já vai rodar, e agora ele caiu no fluxo de cima, né? Que é só via texto. Eu fazer o mesmo processo de interpretar aquela informação do alimento e vai me responder. Então aqui, aí ele botou aqui, ó, vou analisar uma lasanha tradicional de carne com molho bolonhesa, né? Queijo e molho branco. Calorias estimadas de 350 a 450 calorias por porção. E aqui ele põe aqui os prós e contras novamente, né? Excelente fonte de proteínas, né? Devido à carne moída, os queijos essenciais e músculos. Essenciais para os músculos, na verdade, né? Rica em cálcio proveniente de mussarela e molho branco, fornece carboidratos complexos, contém licopeno de molho de tomate, boa fonte de vitaminas complexo B, enfim, todos aqui. Aqui uma coisa, né? Os contras, alto teor de gordura saturada, rico em sódio, podendo contribuir para a hipertensão, densidade calórica elevada, enfim. E aqui uma nota final, as calorias podem variar entre 280 e 600, dependendo dos ingredientes específicos, tamanho, porção e método de preparo. Então, viu que ele trouxe aqui todas as informações, né? Então, eu consigo fazer dois fluxos, né? Tanto por texto quanto por imagem, né? Então, vou colocar aqui mais uma imagem para vocês verem, agora de uma maçã, coisa um pouquinho mais saudável, né? De novo, eu esqueci, né, para variar, aqui de ligar o fluxo. Então, a gente vai fazer aqui o seguinte, a gente vem aqui, copia esse cara aqui e manda de novo.
Beleza? Ele vai começar a rodar, agora no fluxo de baixo novamente, analisando a imagem e analisando os elementos daquele alimento que é a nossa maçã. Beleza? Já trouxe aqui pra gente. Mesma coisa, ó, calorias estimadas, bem baixo, né? Rica em fibras solúveis, excelente fonte de vitamina C, contém antioxidantes como quercetina e catequinas. Nossa, o nome é bem difícil de falar. Baixo índice de glicêmico, altamente hidratante, etc. E aqui os contras contêm açúcares naturais, né? Então, frutose, né? Que podem ser problemáticos em grandes quantidades, pode causar desconforto digestivo em pessoas com síndrome do intestino irritável. Casca pode conter resíduos de pesticidas, se não for orgânico ou bem lavada, enfim. E aqui a maçã é considerada uma das frutas mais equilibradas e saudáveis, sendo uma excelente opção para lanches nutritivos. Então, como maçã. Beleza. Bom, agora eu vou explicar aqui como é que a gente fez esse fluxo aqui. Primeiramente, né, a gente tem que conectar o nosso workflow no WhatsApp, né? Então, para fazer isso, eu estou usando aqui esse nó aqui do WhatsApp. Então, a gente vem aqui, ó, WhatsApp, WhatsApp Business Cloud, e aqui você tem algumas opções aqui, né? Então você tem aqui as opções de ações para mandar, ações de mídia e os triggers. No caso, esse primeiro aqui eu estou usando o On Message. Então eu vou, quando eu receber uma mensagem, eu quero triggar no meu workflow, tá? E aqui na ponta, eu estou usando o WhatsApp também, mas eu estou usando com uma opção de mensagem, né? Então eu quero mandar uma mensagem de volta, tá? Eu estou usando meu WhatsApp Business aqui, né? Então o número tá fixo que eu estou conversando. Então aqui, primeiramente, né? Como é que a gente conecta esse workflow no nosso WhatsApp? Então você vai vir aqui primeiramente no developers.facebook.com, certo? Com a sua conta logada, obviamente, ali no Facebook, né? Você vai vir aqui em My Apps. Aqui em My Apps, ele vai listar todos os seus apps que você tem já cadastrados. Eu vou ver aqui Create App. No Create App, ele vou pedir algumas informações. Então aqui eu vou dar o nome para o meu app. Então aqui eu vou fazer teste N8N, por exemplo. Aqui é o e-mail, o seu e-mail, né? Que ele vai permitir o contato. Aí aqui ele vai ter uma série de opções, mas aqui eu vou escolher Other. Então a gente quer uma outra permissão aqui. Da Next. Aí ele vai pedir aqui se é para business ou para consumer. No nosso caso é para business, né? Do Next novo. E aqui ele vai trazer novas informações. Aqui você vai ter que atrelar o Business Portfólio, né? Se você não tivesse, tem que criar um no facebook.business.com. No caso aqui não preciso colocar, porque ele vai pedir depois de novo. Aí dá um Create App. Aí ele vai criar esse app, a senha aqui, beleza. Aí ele vai começar a criar seu app aqui, tá? Beleza. Aí ele criou o app, tá vendo? Aí aqui eu tenho várias opções de configurar recursos para esse app, né? Então, no caso aqui, eu vou fazer o setup do WhatsApp. Aí eu clico aqui em WhatsApp. Então, aqui você vai conectar o seu business portfólio, como eu falei, né? Se você não tem, você cria lá no business.facebook.com. E uma vez que você conectou, ele vai cair aqui nessa tela falando que conectou com sucesso, certo? Conectado com sucesso, aí você tem que fazer algumas opções aqui, né? Lá no nosso end-to-end, voltando aqui, ele vai pedir quando você conectar, ele vai pedir aqui as suas credenciais, tá vendo? Então você vai clicar aqui em credencial. E aqui você precisa do seu Client ID e seu Client Secret, né? Onde você pega isso aqui? Uma vez que você conectou lá, tá vendo que ele vai vir aqui, ó, aqui em App Settings, Basic, e aí você vai copiar esse App ID aqui e o seu App Secret aqui. E aí você copia esses caras e cola eles aqui nos campos respectivos, beleza? Uma vez que você fez isso, aqui já está essa parte configurada, mas você vai precisar também de para enviar aqui o WhatsApp de volta, para mandar mensagem, você vai precisar de um API key. Então você vai vir aqui, quando for o tipo Messenger, né? Você vai vir aqui de novo, criar uma outra credencial, e aí você vai ter que ser o seu Access Token e seu Business Account ID. Onde você pega isso aqui? Você vai vir aqui, WhatsApp, API Setup. Aí ele também vai abrir aqui, né? Aí aqui ele vai ter algumas opções. Aqui você vai ter que mandar gerar o seu Access Token, né? Para você colar lá. Aqui ele já te dá um número de teste, aqui no caso estou usando um número de teste, ou você pode conectar de fato o seu número para usar o seu WhatsApp mesmo ali no seu workflow, tá? Então esse número aqui, detalhe, uma vez que você colocou o número aqui conectado, esse número ele só vai servir para a API, ele não vai servir mais para o seu WhatsApp Business. Então se você não quer perder o número do seu WhatsApp Business, você tem que comprar um outro número e cadastrar ele aqui, beleza? Nesse caso aqui eu vou usar de teste porque para a gente já é o suficiente. E aqui você pode cadastrar até 5 telefones que vão receber a mensagem. No caso, eu cadastrei o meu telefone do meu WhatsApp Business, tá bom? Então, uma vez que você gerou aqui o seu token, você vai vir e colar ele aqui, tá? E você vai pegar também o seu WhatsApp Business Account ID, que é esse carinha aqui, e
colar ele aqui embaixo, beleza? Isso quando for no WhatsApp Business Cloud, que é o que é para mandar a mensagem de volta lá na ponta, tá? O que para receber é esse primeiro aqui, você vai configurar apenas o Client ID e Security ID, tá? Isso aqui é o WhatsApp ou Auth Account, a diferença, para vocês terem diferença, para não pensar que é igual, e aqui, na verdade, é o WhatsApp Cloud, WhatsApp Business Cloud, beleza? Então, são duas conexões diferentes que você tem que fazer. Uma vez feito isso, você já consegue mandar mensagem aqui. Então, se você abrir aqui o WhatsApp e colocar um teste, ele já vai estar recebendo notificação. Então, se eu vim aqui no meu WhatsApp, se eu mandar uma coisa aqui, ele já vai receber uma notificação. Então, por exemplo, quais as calorias de um Negroni. Eu gosto muito de Negroni, então aqui é só mandei uma mensagem. Na verdade, não está rodando, tá? Peraí. Deixa eu dar uma pulinha aqui de novo. Agora tá rodando. Tem que dar o teste, tá agora escutando o número de WhatsApp aqui, tá? O vídeo teste. Então, se eu vim aqui, de novo, mandar colar, ele recebeu, tá vendo? Se eu vim aqui no esquema, tá vendo quais são as calorias do Negroni, do número do WhatsApp Business aqui, beleza? Fechou? Então, aqui já tá conectado, tá? Então, agora a gente parte pro nosso fluxo aqui. Quando eu receber essa mensagem, eu tenho dois caminhos, né? Um que é o texto e o outro que é a imagem. Então, eu coloquei esse switch aqui. Então, se eu vim aqui colocar um switch, tá vendo? Esse switch case aqui, que eu posso colocar várias condições. Então, se for isso, eu faço isso. Se for isso, eu faço isso. Eu posso colocar N condições para que eu interprete qual o melhor caminho que aquela mensagem vai seguir no meu fluxo. Nesse caso aqui, eu estou pegando, cadê aqui? Esse cara aqui, tá vendo? Type. Então, aqui, ó, dentro da estrutura do WhatsApp, ele tem esse messages e esse type aqui. Perfeito? Então, esse type aqui, ele pode ser vários tipos, pode ser texto, imagem, áudio, etc. Então, nesse caso aqui, eu estou falando que se o type, então eu peguei essa propriedade aqui, coloquei aqui em uma das condições, se o type for igual text, ele vai fazer um fluxo A. Se o type for igual image, ele vai fazer o fluxo B, beleza? Então, aqui só para diferenciar, para eu saber qual que é o tipo da mensagem. Se for via texto, que é o caminho aqui mais curto, ele vai entrar nesse agente aqui. Esse agente aqui é só para lembrar aqui, estou usando um agent aqui, tá? AI agent, normal, beleza? Aí ele aqui, o que ele tem esse cara aqui? Eu fiz um prompt aqui, então se eu abrir aqui o prompt, esse prompt aqui é um prompt que é para ele ser especialista e fazer análises nutricionais. Então ele vai pegar aquela informação, vai analisar o que tem ali e vai estimar tanto a questão de calorias que tem naquele alimento, quanto a questão dos prós, contras. Eu peço para ele aqui no final trazer até de 3 a 5 bullet points, né, de prós e contras, e a resposta eu peço para ele me responder em português, senão ele vai me responder em inglês, porque o prompt está em inglês, tá? Beleza? Esse aqui é o prompt que eu fiz aqui. Só um fato curioso aqui, esse prompt, primeiramente, estou usando o modelo da Anthropic, tá? Então, coloquei aqui um chat model do Sonnet 4, tá? Estou usando o Sonnet 4, que é o modelo mais recente da Anthropic. Inclusive, eu fiz um vídeo só falando do Claude 4, vou deixar ele aqui em cima para vocês verem, tá? Das novidades e como ele está poderoso agora para interpretar prompts. Eu estou usando ele aqui. E eu estou usando uma memória aqui simples, né, de até as últimas 10 interações, para ele manter no contexto as últimas 10 interações que ele teve de conversa ali no WhatsApp, tá? Beleza? E o prompt, como é que eu fiz o prompt? Nesse vídeo eu mostro mais em detalhes, mas só para vocês saberem, se você entrar aqui no console da Anthropic, aqui no console da Anthropic, tá vendo? Tem esse Generate Prompt aqui. Isso aqui é uma ferramenta muito legal da Anthropic, você pode dar algumas informações básicas de contexto que você gostaria, ou um template básico ali, e ele vai gerar um prompt para o seu agente baseado naquelas informações que você colocou aqui nesse Generate Prompt aqui, tá? Então isso aqui é bem legal para você criar prompts mais robustos e que vão ser melhor interpretados pela LLM, tá bom? Beleza? Então, só um fato curioso aqui. Depois veja o vídeo que tá bem interessante, tem mais detalhes sobre isso lá, tá? E aqui no final, depois que ele interpretou, eu vou pegar a resposta, né? Então, aqui no caso, é que ele não rodou, mas vai pegar a resposta que veio aqui do agente, e aí eu vou mandar uma mensagem de volta, no caso não é uma mensagem mesmo, eu vou enviar, tá vendo? Mandar um envio, um send, quem vai ser o número que vai enviar vai ser aquele número de teste, e o número que vai receber vai ser o meu número do WhatsApp Business aqui. A mensagem é tipo texto, mas também que eu posso mandar vários tipos aqui, location, image, document, etc. Tudo que é suportado no WhatsApp eu consigo mandar aqui. No caso aqui é texto. E aqui o output é o output do JSON lá, que vem do LLM, tá? Então aqui, se eu mandar rodar aqui, pra vocês verem um teste aqui, pra você ver o fluxo aqui completo aqui, mandar de novo, eu vou mandar aqui agora
a questão do Negroni, que ele vai responder certinho. Quer ver? Ele vai agora passar aqui para cima. Ele passou e ele vai rodar e vai dar a resposta. Só para vocês verem aqui os campos que estão sendo usados em cada um desses nós aqui. Beleza? Vou analisar o coquetel clássico Negroni, calorias estimadas, prós e contras, tá? Beleza? Perfeito? E aqui, se a gente vir aqui, agora, tá vendo? Ele pegou aqui a mensagem, tá vendo o meu text bar aqui da mensagem do WhatsApp, tá vendo? Quais são as calorias do Negroni, que é do... Deixa eu fechar aqui para ver melhor, tá vendo? Que é do trigger do WhatsApp, tá vendo? Eu pego, jogo isso aí como entrada do meu System Prompt, aqui é a entrada dele. O meu prompt já tá aqui, então ele vai receber isso como entrada, e aí depois que ele receber como entrada, ele vai responder. Aí ele respondeu já a resposta aqui que eu pedi. E aqui no final do WhatsApp aqui, eu pego a resposta do agent, né? Da Anthropic aqui, e simplesmente eu jogo aqui como text bar aqui, que é a mensagem de texto que ele vai enviar de volta. E aqui ele me enviou de volta para o mesmo número lá. Beleza? Então esse aqui é o fluxo de texto. No fluxo de imagem, a parte final aqui é a mesma coisa, o prompt é igual, não muda nada. O que só muda aqui é essa parte aqui de extrair informações. Então, essa parte aqui, eu tenho, quando eu receber aqui de imagem, eu tenho esse outro nó aqui do WhatsApp, que basicamente é esse cara aqui. Esse aqui é o WhatsApp de novo. Ele vai ter aqui, tá vendo? Download Media. Esse cara aqui, ele vai fazer o download de uma mídia que eu recebi no WhatsApp, tá? Então, não é o envio de mensagem, que é o que eu tenho no nó final, é o de download de mídia, tá? O download de mídia, o que ele faz aqui? Eu vou falar para ele aqui, ó, eu vou receber um recurso, né, um resource aqui de mídia, eu quero que você faça um download. E qual que é o image ID, né? Porque quando eu faço o download para a meta, ele vai armazenar lá na cloud do WhatsApp e ele vai me fornecer um ID daquela imagem. Esse ID eu vou passar como parâmetro aqui para ele fazer o download. Uma vez que ele fez o download dessa mídia para esse nó, eu preciso fazer o download do binário, né? Ele vai entrar a informação da URL daquela imagem, só que eu não tenho ela local ainda. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o nó aqui de HTTP request, tá vendo? Esse cara aqui. E aí, com a informação, eu vou olhar para vocês verem aqui daqui a pouco. Com a informação que ele me retornar aqui da URL da imagem, eu vou colocar ela aqui na URL desse nó aqui do HTTP request do tipo GET. As credenciais que eu vou usar vai ser uma credencial já pré-definida, porque para baixar essa imagem, eu preciso estar autenticado para poder a meta, né, o WhatsApp ali, né, me permitir fazer esse download via API. Então ele vai me fornecer a URL da imagem, só que se eu tentar baixar ela direto, por exemplo, no navegador, eu vou tomar um acesso negado. Então eu preciso passar uma autenticação para ela na chamada dessa HTTP request, tá? No caso aqui, vai ser uma credencial já pré-definida, do tipo WhatsApp API, então aqui tem várias pré-definidas autenticações já pré-definidas dentro do N8N, eu vou escolher o WhatsApp API e eu vou escolher exatamente a minha WhatsApp API account ali, que eu já configurei lá no começo, tá bom? Uma vez que fiz isso, ele vai fazer o download desse carinha aqui, e esse carinha aqui ele vai retornar num formato binário. Quando eu retornar no formato binário, aí eu vou adicionar o node aqui da OpenAI, que é o OpenAI Analyze Image, tá vendo? Esse Analyze Image, ele vai receber um binário, eu vou mandar para a OpenAI esse binário, ela vai analisar, e eu vou pedir para que ele extraia quais são as informações que tem naquela imagem, ou seja, o que tem naquela imagem de fato, né? Ele vai analisar isso para mim. Então aqui, se eu vir nesse nó, eu tenho que configurar, obviamente, né, a minha OpenAI account, então para quem não tem a API da OpenAI ainda, a API aqui configurada, tem que entrar lá no seu dashboard da OpenAI e configurar, criar uma API aqui para você poder acessar a chamada de API deles, tá? Então, tudo isso, o research aqui é image, né, nesse caso, ele vai analisar uma imagem, a operação, e aqui eu estou usando o modelo do GPT-4o Mini, tá? Nesse caso aqui, mas você poderia usar qualquer outro aqui, beleza? E aqui eu vou falar para eles simplesmente que, ó, me descreva o que tem nessa imagem, porque eu quero extrair as informações. Se for uma maçã, ele vai trazer as informações que aquilo é uma maçã, para depois eu passar aquilo para o meu agente. E a entrada vai ser, ele pode ser uma URL, mas nesse caso aqui lembra que eu não tenho um URL, eu tenho o binário que eu baixei, certo? Então vai ser um binário, e o binário vai ser a entrada aqui do tipo data, que é o nome do binário default aqui, padrão, que o N8N dá para quando eu baixo um arquivo binário, tá? Uma vez que fiz isso, aí eu vou passar novamente de novo essa informação para o meu agente para analisar e responder aqui, que é exatamente o processo de cima. Então eu vou aqui dar um teste flow para vocês verem como as informações de cada etapa aqui, tá? Então aqui eu vou mandar agora, vou mandar aqui uma feijuca, aqui não pode faltar feijuca, né? Mais brasileiro que isso não existe, né? Então, mandar aqui uma feijoadona aqui com uns baconzão. Então aqui eu mandei, ele vai começar a analisar, fez o download da imagem, bateu lá agora na API da OpenAI de imagem, para analisar o que tem nessa imagem, e está agora passando para o meu
a gente está usando a Anthropic aqui, né, o Sonnet 4, para analisar as informações e retornar quais as informações nutricionais da feijoada aqui. Aí se eu vim aqui, tá vendo que retornou já aqui, tá vendo? Ó. Feijoada, caloria estimada, né, bem alta aqui, entre 1.000 e 1.400, excelente fonte de proteínas, rica em ferro, blá blá blá, couve, não sei o que. Então aqui trouxe toda a informação, tá vendo? Os contos aqui, rico em gorduras saturadas, extremamente alto em calorias, muito teor de soja devido aos embutidos e carnes salgadas, farofa adiciona calorias a mais, o nosso torresminho contém gorduras trans prejudiciais ao coração, enfim, consumir com porções menores e aumente a quantidade de couve e laranja para equilibrar a refeição, como se fosse me ajudar muito. Né? Beleza. Então, você vê que ele rodou aqui, então se eu vim aqui agora, ele pegou, tá vendo aqui, ó, quando ele mandou aquela imagem aqui, cadê? Aqui no WhatsApp, aqui ele mandou a imagem, e aqui, ó, tipo image, tá vendo? E ele mandou aqui o Image ID, que é esse cara que eu vou usar aqui para fazer o download nesse nó de WhatsApp de download de imagem, tá? Então esse cara aqui, eu uso ele aqui. Aí uma vez que ele fez esse download, ele me retorna aqui a URL e algumas informações aqui da imagem. Só que essa URL aqui, se eu pegar ela, se você ver aqui, ó, e jogar aqui direto no browser, ó, tá vendo que ele vai me dar, tá vendo? Não autenticado, ele me dá erro. Então, por isso que eu tenho que, através dessa URL aqui e desse Image ID, eu venho aqui no meu HTTP request, passo a URL dele aqui, autenticado, nesse caso, com o meu WhatsApp account, e faço o download. Quando ele faz o download, aí ele permite, né? Eu já vi aqui, porque ele está autenticado. Então ele vai fazer a requisição com a autenticação que eu tenho lá, do meu API key lá, do WhatsApp. E aí ele já conseguiu fazer o download de fato com o binário. E aí, uma vez que eu tenho o binário, agora sim eu consigo passar para o nó da OpenAI de imagem, que é esse cara aqui, tá vendo? É o binário, do tipo data, tá vendo? O nome dele é data. E aí eu vou passar esse data aqui. E aí eu só peço para ele descrever, como eu falei para vocês. Aí ele vem aqui e descreve o que tem nessa imagem, tá vendo? Põe exatamente aqui o que está escrito lá na imagem, tá? E aí isso eu passo pro NOC do agente e ele processa e me retorna. Me retorna exatamente o que retornou aqui no WhatsApp. Beleza? Gente, é isso aqui, então, aqui agora com essas informações vocês conseguem conectar os fluxos, os workflows no seu WhatsApp, de maneira super simples, né? Você viu que a gente fez esse processo aqui em menos de 5 minutos, né? A conexão. Só que agora, para você, obviamente, para você usar isso em produção, você precisa ter um número de verdade, um número de telefone para usar no WhatsApp. E um detalhe, para usar no seu N8N, você precisa que o seu N8N esteja de acesso público, né? Ou seja, você tem que usar o seu N8N na cloud, ou se você estiver usando local, ele tem que estar exposto para fora através de alguma ferramenta, tá? Só para contar, se você for testar isso local sem o seu N8N ter acesso à internet, o WhatsApp não vai conseguir fazer a comunicação, então você não vai conseguir fazer esse teste, beleza? Gente, se gostou, deixa os comentários aí, o seu like também, se inscreva no canal, até a próxima, valeu, tchau!